Fala, nação tricolor. Terminou agora lá no Entulhão. Corinthians 2, São Paulo 1. E nós conseguimos ressuscitar mais um defunto no Campeonato Paulista. Acabamos de vir de uma eliminação na Libertadores. E nós, como São Paulinos, nós como uma torcida apaixonada por esse time, nós esperávamos que esses jogadores sem vergonhas, safados, fraldas cagadas, pudessem, pelo menos, mostrar um pouco mais de vontade nesse jogo de hoje. E o que nós vimos? Novamente, jogadores descompromissados com o São Paulo, jogadores totalmente desatentos durante a partida, jogadores que parecem que comeram uma feijoada na hora do almoço. E eu queria aqui, torcida tricolor, debater 3 pontos com vocês. O primeiro ponto é sobre essa manifestação que a torcida do São Paulo está fazendo em relação ao presidente Leco. A minha página, o Lé Tricolor, é totalmente a favor dessa manifestação para que essa doença chamada Leco seja extinta da instituição São Paulo Futebol Clube. Mas nós não podemos colocar a culpa de tudo que está acontecendo na conta do presidente. Porque o presidente não está lá em campo para correr, para lutar e para honrar a camisa desse time tão grandioso, desse time tão vencedor, desse time que um dia foi referência no Brasil e no mundo. A culpa não é só do Leco. O primeiro ponto é sobre essa manifestação, sim, que a minha página Olé Tricolor apoia, e eu conto com a ajuda e com a força da torcida tricolor para que esse presidente seja tirado do poder e que dias melhores possam chegar ao São Paulo Futebol Clube. O segundo ponto que eu queria debater com você, torcida tricolor, é sobre cada jogador hoje que está vestindo essa camisa. Se nós formos aqui analisarmos todos esses jogadores que foram contratados, você vai ver que no momento da contratação, esses jogadores estavam bem no clube que eles defendiam. Se você for analisar o Nenê estava bem no Vasco. Se você for analisar o Anderson Martins, ele também estava bem no Vasco. O Reinaldo vinha de 2 temporadas boas defendendo Ponte Preta e Chapecoense. O Pablo foi um dos melhores jogadores do Atlético Paranaense na temporada passada. O Diego Souza também estava bem no Sport. E por aí vai. Agora, eu pergunto para você o porquê que esses jogadores não rendem quando vestem a camisa do São Paulo. Esse problema não é de hoje. Outros elencos que foram montados também não renderam. Se nós formos começar a analisar jogadores que saíram do São Paulo pela porta do fundo, são vários jogadores. E um dos jogadores que você se lembra que saiu do São Paulo criticado, massacrado pela torcida foi o Michael, e hoje é um dos líderes da equipe do Grêmio. Mas por que no São Paulo ele não jogou? Porque esse time de hoje não joga com a camisa do São Paulo. Será que o problema é somente o Leco? Não. O que falta é vergonha na cara para esses jogadores. Esses jogadores têm a melhor estrutura. Esses jogadores recebem em dia. Esses jogadores jogam no tricampeão do mundo, no tricampeão da Libertadores, e esses jogadores parecem que não entendem o significado dessa camisa. Eu não sei você, mas eu não consigo mais assistir jogo do São Paulo. Hoje eu estava aqui na minha casa, o meu domingo foi maravilhoso. Mas o São Paulo é aquele tipo de pessoa, sabe, quando você está na sua casa e chega uma visita indigesta.
Sabe, quando alguém fala, ó, tô indo aí na sua casa e você não quer receber aquela pessoa e o seu domingo acaba, é isso que o São Paulo tem feito conosco. Ele acabou com o meu domingo. O São Paulo acabou com o meu final de semana, ele acabou com a minha semana. Mas nós, como torcedores, eu, como administrador da página Olé Tricolor, pelo amor que eu sinto pelo São Paulo, eu nunca vou deixar de acreditar nessa camisa. Mas nesses jogadores que hoje representam o São Paulo, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Eu não tenho mais prazer de assistir o jogo do São Paulo. É vergonha atrás de vergonha. E falando dos jogadores, terminando a minha análise, eu queria falar um pouco sobre o Thiago Volpi. No México, eleito um dos melhores goleiros, fazendo partidas fantásticas pelo Querétaro, fechando gol. Eu vi vídeos dele, eu fui analisar como é que estava a situação desse goleiro, se ele estava bem mesmo, se era tudo aquilo que estavam falando. E eu me convenci que ele seria a melhor opção. E vocês estão vendo o que está acontecendo, é falha atrás de falha. E eu pergunto para você, torcida tricolor, o que acontece com esses jogadores quando eles vestem a camisa do São Paulo? Saímos de uma desclassificação aí vergonhosa. Nós podíamos bater no peito e dizer: o São Paulo é o único time tricampeão do mundo, é o único time tricampeão da Libertadores. Nós temos estádio, nós temos uma história a zelar, nós temos, sabe, uma história a se orgulhar. E hoje isso está escorrendo pelos nossos dedos como areia. Nós não podemos mais dizer: olha, meu time é tricampeão do mundo, porque outros times também já chegaram como o Grêmio chegou no ano passado. Nós não podemos falar: olha, eu tenho estádio, porque outros clubes também têm estádio. Nós não podemos falar: olha, o meu time é hexacampeão brasileiro, porque tem times que já nos ultrapassaram também. O nosso time parou no tempo. Uma gestão desastrosa. Elencos formados sem uma programação. O São Paulo com uma gestão onde o São Paulo não consegue ser o que era no passado. E eu pergunto para você: aonde está o erro? Aonde está o erro desse time? É gestão? É jogadores? Eu queria que você deixasse aí nos comentários qual é a sua opinião, aonde está o erro do São Paulo? Porque eu falo para você, torcida tricolor, se continuar da forma que está, dias piores virão. Se nós não tivermos uma mudança radical, pensamento, gestão, diretoria, jogadores, dias piores virão. O São Paulo está cavando o próprio buraco. E só vai restar jogar a pá de cal. Mas antes que isso aconteça, ainda há tempo de recuperar. Ainda há tempo de abrir os olhos. Ainda há tempo de nós voltarmos a bater no peito e dizer: eu torço para o maior e mais vencedor clube do Brasil. Mas coisas, atitudes precisam ser feitas. E eu convido você, terça-feira agora, no Titular Bar, lá na Moca, pertinho do Juventus. Nós vamos estar lá, no movimento Tu És Forte e Tu És Grande. E toda a torcida tricolor está convidada a participar. Estaremos lá, os blogs, as páginas, as pessoas que estão no dia a dia do São Paulo. E você é nosso convidado. Um forte abraço e que você possa ter um resto de domingo um pouco melhor. Valeu!